Gente, eu gravei todo o vídeo sem o microfone. Vou gravar novamente. Esse é um vídeo para te ensinar a se planejar, principalmente nessa época do ano que a gente está pensando em fazer muitas coisas, objetivos, etc. Mas não um vídeo para te ensinar a se planejar como todos os outros são, mas te ensinar a se planejar psicologicamente para as tuas tarefas de curto e longo prazo. Eu posso te ensinar como priorizar as coisas realmente importantes e etc. Mas eu tenho certeza que muitas vezes tu já viu esses tipos de vídeo e que talvez tu já fez essas tarefas, tu já fez essa lista de tarefas, já comprou tua agenda, etc. Porém, tu não conseguiu se manter persistente nesse teu planejamento, porque nós temos questões psicológicas envolvidas. Obviamente que muitas pessoas têm questões profundas de esquemas mentais, às vezes de defectividade, de padrões inflexíveis, de postura rígida, de fracasso, de esquemas profundos que a gente traz da infância e também psicopatologias, um TDAH, alguma dificuldade, enfim. O que eu quero dizer como psicóloga é que tem vários problemas que a gente pode investigar numa pessoa e cada pessoa tem sua problemática ou tem os seus pontos de acerto. Mas esse vídeo eu não quero que seja longo, mas que seja um preparo para que tu faça o teu planejamento de forma eficaz. Então esquece aquelas listas de tarefas enormes que tu já fez e a gente precisa tirar coisas que não precisam. E se a gente pudesse se perguntar logo de início, o que eu faria hoje? O que eu faria hoje que impactaria muito o meu resultado da minha semana? Qual seria a atividade que mais impactaria? Eu quero que tu escreva. Eu sei que muitas vezes nós temos resistências por escrever e talvez a pessoa que esteja aqui na verdade não tenha, né? Talvez essa pessoa que está nesse vídeo é uma pessoa que adora escrever, fazer a sua planilha, fazer a sua agenda e etc. Eu amo escrever e principalmente porque quando nós escrevemos, nós colocamos toda a nossa atenção ali. Não tem como a gente dividir a nossa atenção com outra coisa. Então, além de nos conectar com o momento presente, a nossa atenção já é treinada, as nossas cognições já são treinadas ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer essa pergunta: o que eu acho que eu faria que mais impactaria no meu futuro hoje? Tá? E respondendo isso, a gente vai ter um norte para saber como fazer um planejamento de acordo com coisas que são realmente importantes para você. Eu, particularmente, diariamente gosto de planejar o meu dia no dia anterior. E eu falo isso com muita propriedade porque muitas vezes eu faço milhões de planejamentos e eles acabam se perdendo por conta das muitas atividades que a gente tem. Eu tenho pacientes que são marcados nos seus horários fixos, mas que num dia anterior eles precisam remarcar. E aquele meu planejamento acaba se perdendo e eu me perco do meu objetivo maior. Eu não só cuido dos meus pacientes, como eu também cuido da minha rede social, como também cuido da parte burocrática, como também cuido das pessoas que me auxiliam, das nossas redes de funcionamento, também da clínica, também de casa, também da minha alimentação, do meu treino, enfim, são muitas partes da vida que a gente precisa sim ir adquirindo habilidades para gerenciar tudo isso. Então, para mim, o que funciona é eu no dia anterior fazer esse pensamento do que eu preciso fazer no dia seguinte, porque é muito fácil a gente se perder nas coisas da vida, nas atividades extras, é muito fácil a gente se perder e não saber o rumo das coisas. E eu falo isso com propriedade novamente, eu cito esse termo, que é muito comum a gente não saber o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. É muito comum a gente não se lembrar o porquê que a gente começou de fazer tal coisa e só quer terminar, só quer dar um check. Ou a gente começar a fazer uma coisa que gosta e perder o objetivo primário ou perder a coisa mais importante. Se, por exemplo, se eu preciso ganhar mais dinheiro, eu não posso perder tempo em coisas que não estão me gerando essa renda. Ou essas atividades, elas têm que estar depois, porque eu preciso gerar uma renda nesse momento. E algumas pessoas acabam se perdendo até em tarefas da casa. Começam a fazer muitas coisas da casa e suas tarefas de trabalho, suas tarefas que realmente podem gerar alguma remuneração a longo prazo, acabam sendo deixadas para depois. Então, falei um monte de coisa da minha vida específica para te convencer que esse planejamento é importante e que o nosso primeiro passo é
colocar o que eu acho que é o mais importante de eu realizar, coisas que mais eu acho que vão impactar no meu futuro, que eu tô procrastinando ou que eu acho que eu tô com medo, mas eu vou colocar ali o que eu acho que mais vai impactar no meu futuro. Faz 2 anos, por exemplo, que eu encarei um curso de oratória. Encarei esse curso com bastante resistência, obviamente, era um curso presencial, era um curso de 3 meses, era um curso que eu teria que fazer muitas apresentações, inclusive na formatura tinha uma apresentação, então eu posterguei, mas quando eu me conectei com esse desafio, eu acreditei que realmente ele iria fazer diferença na minha jornada. Então a gente também já conversou o quanto é importante a gente mentalizar essas tarefas que a gente precisa fazer um dia anterior e fazer esse planejamento um dia anterior, se conectando com a coisa mais importante, se conectando com a coisa que vai me deixar mais orgulhoso, se conectando com essas atividades para a gente tirar muita coisa que não precisa, muitas tarefas que estão há muito tempo ali incomodando e que no fim das contas nem são tão necessárias. Ou que se são necessárias, aquelas atividades às vezes que a gente precisa fazer um médico, um check-up, essas coisas assim, a gente pode fazer tudo numa semana e começar o nosso planejamento efetivo com os nossos sonhos, objetivos de longo prazo, tudo para outra semana, para a gente tirar as coisas que estão sobrando dessa lista. E nesse dia anterior que a gente vai fazer esse movimento, a gente precisa pensar qual o tipo de energia e motivação que eu preciso ter para essa tarefa. Por exemplo, para gravar esse vídeo, eu preciso estar com mais energia, então eu deixo para gravar no período da tarde. Muitas vezes já gravei no período da manhã, que também é o momento que eu me sinto com mais energia, mas hoje eu quis gravar nesse início da tarde, porque eu me sinto com mais energia. Por exemplo, o final da tarde já é mais difícil, a gente já tá mais cansado, já fez um monte de coisa, já fez academia, já atendeu um monte de paciente, eu no meu caso, né? Então, talvez gravar esse vídeo no final da tarde não seria tão legal quanto eu gravar de manhã ou à tarde. Então a gente pensar que a energia que eu preciso para essa atividade específica, a gente conseguir fazer essa hierarquia e pensar em qual motivação, qual é a vibe que eu preciso estar para fazer aquilo que eu acho importante. E aí, por exemplo, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso de criatividade. Qual o horário que eu vou conseguir me colocar com mais criatividade? Que eu preciso produzir essa criatividade? Será que eu consigo fazer alguma coisa que me ajude a produzir esse tipo de energia? Será que às vezes eu preciso, por exemplo, vou dar um exemplo bem louco da minha vida, que agora eu comecei a passar roupa. E passar roupa, eu tenho que deixar ela bem lisinha, esticar ela bastante, porque se ela tá meio dobrada, já fica com marcas, já fica, né? Então eu preciso fazer aquela coisa com muita destreza, com muita atenção, com cuidado, às vezes com calma. E essa atividade me prepara para outras coisas. Eu me sinto muito melhor para fazer uma atividade cognitiva depois, para arrumar ambientes, porque depois que eu vejo aquela roupa tão lisinha, eu quero tudo muito arrumadinho. Então a gente tem atividades que geram a energia propícia para aquilo que eu vou fazer depois. Depois a gente pode expandir a nossa mente e pensar assim, como é que esse eu do futuro, depois que conseguiu todas essas habilidades que eu quero, como é que ele agiria no meu momento presente ou como é que ele pensaria? Por exemplo, eu querendo ser uma pessoa mais organizada. Como é que a pessoa mais organizada olharia para esse ambiente que eu tô? Talvez olharia pensando, nossa, poderia fazer umas modificações, poderia deixar mais arrumado e etc. Ou uma pessoa que já está com uma vida financeira muito bem organizada. Ela poderia olhar para as finanças desse momento e começar a pensar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer assado, eu preciso de mais experiência, de orientação, etc. A gente conseguir trazer essas orientações do meu eu do futuro para me ajudar nesse momento. E o que será que essa tua visão do teu eu do futuro priorizaria nesse momento atual da tua vida? O que faria contigo? Fulano, vou te dar esse conselho. Faça isso, faça aquilo, para de gastar tempo com aquilo, elimina isso, aquilo. Será que ele te daria algumas dicas? Obviamente sim, porque se tu olhasse pro teu eu do passado, pra tua pessoa de, sei lá, 10 anos atrás ou 5 anos atrás, talvez tu conseguiria dizer pra essa pessoa, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de vestir essa roupa, para de não sei o quê, para de incomodar os outros, para de insistir nesse relacionamento, tu te daria muitas dicas. Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar instigar em ti, trazendo essa possibilidade do teu eu do futuro, mais habilidoso, mais organizado, mais economicamente estável, trazendo essa pessoa para agilizar aqui o nosso processo. E uma coisa maravilhosa que muitas pessoas já me relatam que fazem é dividir o ano em 3 porções, para que dessa forma tu não fique com esse objetivo lá pro final do ano, mas que tu consiga agilizar muitas coisas em 3 meses, 3 meses e meio, por aí, para que a gente consiga trazer mais urgência para os teus objetivos, mais urgência para os teus comportamentos. Se a gente pudesse colocar esses objetivos de 3 meses,
O que tu faria nesses 3 meses que impactariam bastante o teu eu do futuro, os teus planos do futuro, o teu futuro? 1 ano, perder 1 ano, gente, é muito tempo. É muito. Eu falo isso com propriedade também, eu tô usando muito essa palavra hoje, mas eu falo isso com propriedade porque nesse momento da minha vida eu tô com 32, 33 anos, nem me lembro mais. Mas é um momento que eu tenho que decidir sobre filhos. E cada ano que passa, a gente fica mais nervoso, mais, né, pensando que eu não tenho mais tanto tempo. Então, quando a gente se depara com esses contrastes da vida, a gente percebe que 1 ano realmente é bastante tempo pra gente deixar passar. É bastante tempo pra gente simplesmente fingir que nada tá acontecendo, ou que não tem objetivos, ou que eu não quero pensar nisso. É bastante tempo, sabe? Um outro ponto que eu acho extremamente interessante é a gente aplicar mais ou menos assim uma energia inicial. O que eu preciso para começar isso com muita intensidade, mas que, obviamente, a gente quer que aquilo perdure pelo tempo necessário da atividade. Mas eu vou dar um exemplo. Para mim, arrumar a casa é uma coisa que cansa bastante, mas eu penso assim, ó, esse ambiente precisa só de 20 minutos da minha energia. Ou essa situação aqui precisa de 20 minutos da minha cognição, preciso resolver isso. E realmente tirar os estímulos e focar. Porque quanto mais energia a gente coloca e não fica devaneando, não fica gastando com coisas aleatórias, mais intenso é o negócio, mais rápido a gente resolve, menos tempo a gente fica se incomodando com aquilo. Porque tu já deve ter percebido que alguma conta que tu tinha que pagar, que tu pagou rapidamente, aquilo se esquece. Esquece, tu nem nunca mais lembra. Mas tem as coisas que tu fica postergando, e fica aquilo te incomodando, gastando tua energia, fazendo que os teus dias sejam consumidos por aquela dívida, por aquele compromisso que tu não conseguiu cumprir. Isso se demora e isso se torna quase algo que tu tem uma relação com aquilo. E podia ser diminuído, podia ser algo que tu nem lembrasse depois, porque tu resolveu rapidamente. E quando tu for fazer alguma coisa para visualizar, teve um momento da minha vida que eu tinha muito compromissos importantes em datas que eu precisava me preparar para aquilo. E aí eu gostava de ver aquele calendário. Só que a gente vê aquela tarefa ali pra gente fazer e a gente não pensa na emoção que a gente precisa gerar para aquilo. E a gente pode simplesmente colocar dentro das nossas tarefas a emoção que eu preciso planejar para ter. A emoção que eu preciso criar para esse dia, para essa tarefa que eu preciso realizar. A gente tem um calendário dessas emoções, desses sentimentos que são importantes para a gente realizar aquela tarefa. Vou dar um exemplo que agora eu tô com uma rotina que eu acordo às 5 da manhã para poder estudar, só que eu faço uma meditação antes. E eu falo dessa rotina para vocês porque eu já tô há um tempo fazendo ela. Eu tive que fazer para poder compartilhar no meu Instagram essa nova rotina, porque ela não foi uma rotina que eu decidi, comecei a mostrar. Eu comecei a mostrar só quando eu consegui consolidar ela e eu vi que dá certo, que tá funcionando e que eu tô gostando. Então eu tô com essa rotina e eu consegui colocar a meditação antes do estudo. E ela não só me deixa mais centrada para aquele estudo matinal, como também ela me acorda, porque eu demoro um tempo até conseguir, né, acordar e efetivamente estar disposta para um estudo. Então eu consegui gerar essa emoção que eu preciso de calma, eu preciso estar acordada, eu preciso, né, de energia. Então aquele momento ali da meditação que eu acordo, demorada, aquela calma, consigo ter, e depois para o meu estudo eu já consigo estar mais motivado, tomo um café, etc. Então a gente pode ir planejando e avaliando se deu certo e assim por diante. E não esquecendo, gente, de colocar as atividades de lazer. A gente pode sim ser muito intenso, ser muito produtivo, mas a gente não consegue fazer por muito tempo essa produção se a gente não tiver atividades de lazer. Então programa aí dentro do teu planejamento atividades que são para você, que são atividades que você curte, que são atividades que te desligam de tudo. Eu sei que muitas vezes a gente tem um exercício diariamente, a gente tem uma leitura, mas um final de semana desligado também, te conectando com coisas, com ideias, nem sempre são do trabalho, mas talvez de coisas que tu gosta, simplesmente porque tu gosta, sem nenhum motivo aparente. Também é interessantíssimo a gente ter o nosso calendário para que a gente mantenha uma persistência, para que a gente consiga ter um ritmo. Um beijo, gente. Esse foi o vídeo do planejamento. Espero que te ajude e até o nosso próximo vídeo.